Salve, salve minha família Reverbera Music e todo mundo que segue nas redes sociais aí no canal Reverbera Music. Hoje é dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher e nada melhor que homenagear uma grande mulher que nada mais, nada menos é a minha mãe, né mãe? Então, primeiramente, mãe, parabéns pelo seu dia, pelo Dia das Mulheres. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória das mulheres, mas antes me dá um abraço, um beijo, pra gente começar isso com muito amor, né? É isso. Te amo, tá? Isso aqui, ó, é a minha índia nordestina guerreira. Então essa nordestina braba aqui, ela vai aprender um pouquinho sobre a trajetória das mulheres, mãe. Até o chamado 8 de março, que marca, na verdade, uma luta revolucionária feminina para questões de equiparação salarial com relação aos homens que trabalhavam na mesma época, lá no comecinho do século XX, nos Estados Unidos e Nova York. Tem inclusive uma história, mãe, que um cara, baixista pra caramba da época, trancou a fábrica com mais umas 160 pessoas. Se não me engano, o número é mais ou menos isso. Ele botou fogo na fábrica e morreram 120 mulheres dentro da fábrica, né? Mas também existem outras teorias que remetem ao Dia Internacional da Mulher, as manifestações das mulheres em 1917, que motivaram o processo revolucionário russo. Inclusive, na voz do Trotsky, né, um grande revolucionário russo, ele disse que foi efetivamente a participação das mulheres que motivou todos os atos revolucionários, que mudou a história da Rússia e transformou ela num socialismo ao ponto de transformar o mundo numa bipolaridade, bater de frente com os Estados Unidos durante praticamente boa parte do século XX, porque a União Soviética só deixou de existir em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e posteriormente com 1991, com a perestroika e a glasnost do Mikhail Gorbachev. Você entendeu? Entendeu? Ah, entendi. Então, vamos continuar. Tá gravando isso aí, né? Deixa eu dar então essa piada aqui. Tá. Então eu pensei que não tava. Então, mãe, eu fiz uma introdução, porque você já vem tendo aulas de história, eu acredito que você já estava... Lembra das aulas de Revolução Russa, né, que nós tivemos? Não sabe, não? Bom, me fala pra mim alguma coisa a respeito do Lenin. Vladimir Lenin. Não sei. O que é o marxismo-leninista não ortodoxo? Então, mãe, eu vou te contar isso. Eita, cada coisa. Ai, que Tá bom. Eu vou te contar essa história muito legal. Eu vou te contar por que existe o patriarcalismo, o machismo, e hoje as mulheres se organizaram. Hoje não, né? Já vem uma luta desde o século XIX, numa onda chamada feminismo, que tem como objetivo, e ó, que eu tô tentando um lugar de fala aqui, pelo amor de Deus, hein, mulheres, não vão me cancelar, não. A fala, eu tô falando isso pra minha mãe, que é uma mulher, e talvez ela não conheça essa história, mas eu não quero tomar o espaço de vocês. Eu acho que quem deve falar das mulheres são as mulheres, mas eu vou dar uma aula de história para minha mãe, né? Porque o cancelamento hoje é brabo. Então vamos lá, ó. Mãe, lá no início do período que a gente chama de humanoides, né? Quando a gente apareceu para estragar o planeta Terra, tinham os neolíticos e os paleolíticos. Essas primeiras civilizações, elas se organizavam em tribos. Por exemplo, os paleolíticos eram nômades, eles viviam de coleta, de caça, de pesca, e o cara ia lá comer o peixe, e depois que acabava o peixe ele ia para outro lugar. Ele comia toda a maçã. Acabava a maçã, ele deixava a árvore lá e ia para outro campo. Isso é um nômade, né? Ele não tem uma mão sedentária, ele não fica fixamente em lugar nenhum. Então você já sabe quem são os paleolíticos, né? É os homens das cavernas, do tempo da pedra lascada. Agora, olha que curioso. Lá nessa época, a gente já tinha essa questão do homem, o uso da testosterona, que traz para ele muita força física, né? O homem fisicamente ele é forte pra caramba, velho. Eu tô dizendo isso por mim mesmo, porque eu sou brabo de forte. Então a gente tem força física, e tem mesmo. Mas as mulheres, elas não têm, elas têm um outro hormônio que não é propriamente a testosterona. Então ela é mais frágil se tratando de força física. Vou deixar dessa forma para não ser mal interpretado, entendeu, mãe? Aí, então os homens acabaram ficando responsáveis pelas caças e pelos trabalhos mais pesados, porque de fato ele é mais forte, vai ter que matar um bisão, por exemplo. E as mulheres para cuidar das crianças.
Na sociedade neolítica, quando eles se fixaram, o que aconteceu? As mulheres continuaram fazendo trabalho agrícola, plantando, cuidando das crianças, e os caras iam caçar, bicho, fazendo trabalho papapá. Essa sociedade, mas de uma certa maneira, os caras começaram a desenvolver linguagem, organização social, criaram tribos, criaram clãs, criaram fátrias e o cacete todo em velocidade. Virou, na verdade, latifúndios, vamos assim dizer, né? Para a gente ser mais contemporâneo, vamos contemporaneizar nossa história. Então eram grandes fazendas, terrenos vastos. Aí o que os caras fizeram? Bom, a gente está aqui nessa terra, éramos uma pequena família, um grupo familiar, depois virou um clã, depois virou uma fátria, agora virou tribo e pronto. Então agora a gente precisa de um líder. Aí quem é o líder, mãe? Você? Eu não, lá na história. O líder lá é o patriarca. E o patriarca é escolhido o homem mais forte. Aí começa todo um problema. Né? Então a liderança seria um homem muito forte que ia mandar em todo mundo. Isso virou moda, né, mãe? Porque lá até faria um pouco de sentido o cara ser o líder, um cara muito forte, porque ele dependia dessa força para proteger as pessoas e para subsistir. O que me justifica hoje. Por que você... O cara tem que ser forte para ter saúde, né? Para poder fazer uma corrida legal, para poder ter gás, para poder ter força para cuidar dos pais, né? Para ter energia para cuidar dos filhos. Mas nem energia para bater ou caçar ou fazer nada, né? O cara não precisa usar a força física de forma irracional e animal. Você fica forte e usa a sua força de maneira inteligente para facilitar a sua vida mesmo e a vida das outras pessoas. Como no caso eu facilito a minha da minha mãe. Aí, cara... Aí, mãe, se liga nessa história que ela vai longe. Os patriarcas, eles eram donos das famílias, entendeu? E a partir desse momento, eu não vou falar para você dentro do contexto de Creta e dos gregos, que eu vou dar uma... Eu só quero falar da parte das mulheres, porque senão a gente já falava de Creta e, de fato, na sociedade cretense lá do Mar Egeu, que fica ali na Península Balcânica, as mulheres, antes mesmo da sociedade gregas, elas tinham um papel muito interessante na sociedade cretense. Mas se você tiver curiosidade para saber, eu deixo uma dica para você pesquisar as mulheres de Creta, tá? E não as mulheres da Grécia, porque Creta foi ali a primeira experiência colonial dos gregos. Aí, mãe, depois disso, as mulheres não tiveram mais papéis importantes dentro do contexto do desenvolvimento das sociedades. Porque como é que se desenvolveu? A vida era assim, ó. Vou te explicar de um jeito bem prático, que eu faço com os meus alunos. Imagina, você está no deserto, porque as sociedades elas nascem ali na Mesopotâmia, no Crescente Fértil, onde é o atual Iraque, sabe? Aquela região ali de um estado desértico, árido. Então, onde tem um oásis, você tem vida. Então, precisa de água, eu não preciso? Então, as sociedades começaram a se desenvolver nos oásis, onde tinham redutos de água. E aí, cara, o que os caras vão fazer? Vai começar um monte de guerra por território, entende? Então os patriarcas eles vão organizar exércitos, milícias para defenderem o seu estado, porque a água, as larvas que saem das águas, nas cheias, nas inundações, elas geram um bioma que traz fertilidade para o solo. Então, onde tem um rio, você pode plantar, você pode fazer uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência para manutenção da vida em sociedade. Então, quando a gente observa o desenvolvimento da história da humanidade, a gente sempre vai perceber que são os homens que estão tomando as principais decisões, justamente porque é um mundo muito bélico. Bélico é guerra, tá? Quando a gente fala belicoso, é que os caras vêm fazendo guerra. São uns caras chatos pra caramba que não sabem resolver nada diplomaticamente. Sabe o Lula, o presidente do Brasil, ele é diplomático. Tipo, ó, eu quero negociar com você, eu vou lá e troco uma ideia. Pô, assim, assado, a gente conversou, apertou a mão, se eu quero comprar, eu compro, você vai... É um negociador. Isso é diplomacia. Na época não tinha diplomacia, ninguém sabia trocar ideia, um bando de cavalo. Os caras tinham que tretar. Então, como que as mulheres iam participar disso? Lembrando que a testosterona é um hormônio sexual masculino. Então, o homem desenvolve muita força física mesmo, mãe. Então, quando você vai comparar... Por isso que quando o cara bate numa mina, ele tem que se fuder, tá ligado? Tem que arrebentar ele demais. Porque é um covarde, vagabundo, né, mãe? Não, é um filho da puta o cara que bate numa mina. Mas, beleza, vamos voltar aqui. Bom, os patriarcas, né? Os patriarcas, então, eles estavam dominando tudo, mas os caras são muito embaçados.
muito poderosos. Aí o que acontece? Conforme vão ocorrendo muitas guerras, os caras vão dominando várias tribos e vão construindo vários reinos. Reinos assim, por quê? Porque o patriarca vai ser elegido o rei. Então o cara que era o homem mais forte da tribo vira o patriarca que manda em todo mundo, daqui a pouco esse patriarca já virou o rei. E só tem homem nessa ideia aí, tá ligado? Cadê as minas? Cadê as mulheres nesse papo todo? Não tem, mano. E isso vai virando uma regra, mãe. Porque todas as vezes os homens vão se destacando. Eles vão ser os metalúrgicos, eles vão precisar construir armas para se defender. Então vem a metalurgia, vem a siderurgia, vem o trabalho manual dos homens, dependendo de força física. Eles vão ser os guerreiros, então eles vão desenvolver várias técnicas. Eles vão desenvolver as infraestruturas, então vão ser os matemáticos, os engenheiros, os caras, os escribas, é tudo os caras, porque as mulheres não conseguem entrar no meio dessas tranqueiras, né? Elas não têm oportunidade. Então é por isso que demorou tanto tempo. Teve uma época, mãe, que as mulheres, elas eram tratadas por conveniência, tipo assim, ó, eu quero um casamento interessante, o meu filho é príncipe da Áustria, então eu vou olhar lá pro reino da Prússia, um exemplo. Aí tem a princesa prussiana e eu sou rei da Áustria, então eu faço um negócio, ó, vamos juntar nossas forças, deixar nossa família poderosa, daqui sua filha aí, eu cuidar meu filho, eles vão, eu vou escolher a mulher deles, você escolhe o marido dela, porque quem manda é nós, eles não tem nada a ver, é os patriarcas, os reis. Então eles pegavam as mulheres, casavam, é tudo casado assim. Você sabia, tipo, a menina não escolhia ficar com o cara porque achava ele da hora, era o pai que falava assim, você vai casar com... E era assim, era um dote. A mulher primeiro era propriedade do pai, depois era propriedade do marido. E se depois ela perdesse a porcaria do marido e a porcaria do pai, seria propriedade do filho mais velho. Nunca teria autonomia. Teve uma época, mãe, os matrimônios eram tipo assim, ó. As meninas ficavam dentro de uma casa e tinha um buraquinho assim na parede. Um buraquinho, mano. Elas ficavam a vida dentro daquela bosta daquela casa com a mãe, né? Que a mãe sempre foi responsável para educar as crianças. E sempre foi assim, né? Não foi você que me educou? Me educou. Não foi? Foi você que me levou pra frente para virar homem, trabalhador? Uhum. Então, obrigado por isso, viu? Uhum. Minha mãe pegou eu e levou eu pra feira pra trabalhar desde pequenininho. Eu trabalhei bem, trabalhei não? Trabalhou muito Você bem. ficou orgulhosa de mim? Oxi. Eu trabalhei, moía, né? Tinha uma banca de tempero. E essa casa que a gente tá aqui, quem comprou foi nós dois, trabalhando na feira, vendendo cominho, colorau, pimenta do reino. Foi não, minha querida? Isso aqui é uma índia nordestina embaçada, velho. Que é uma guerreira. Que é trabalhadora demais, uma pessoa de muito respeito. Por isso que eu estou dando aula do Dia Internacional das Mulheres do lado dessa grande mulher. Não é brincadeira não, isso aqui porque avançou um pouquinho a idade e a história que ela deixou, hein? Quanta dignidade nordestina brava, quanto enxadada, quanta minhoca se arrancou daquelas enxadas, daquele chão terrível, seco, agrário nordestino, semiárido, velho. Eu já estive lá muitas vezes, é semiárido o bagulho aqui. Graças à nossa força e à natureza que nos uniu, porque é muita resistência junto. Aí eu vou te contar, a menina fica lá olhando no buraquinho, aí ela só sai de casa quando casa. Isso foi um determinado período aí da história da humanidade. Quando ela terminava de casar, ela ia pra casa do marido e ficava dentro da casa até morrer. Só que aquele buraquinho vagabundo. Isso é brincadeira? Então, mano, é muito difícil a demora que as mulheres conseguiram incorporar o seu espaço, né? Por conta do quê? Por conta do mundo muito violento. Para vocês terem uma ideia, a outra coisa que prejudicou muito a mulher foi a palavra bíblica religiosa lá do primeiro livro, Gênesis, quando fala do Jardim do Éden. Porque aquela história é muito cabulosa, mãe. Ó, primeira coisa, a mulher que fertiliza e que traz à vida os seres humanos. Aí já ficou estranho, porque presta atenção, Deus fez um negócio de barro lá, soprou no nariz de barro e fez o homem. Eita, masculinidade pura. Aí, da costela do cara, ele tirou a mina. Então, quer dizer, a primeira mulher saiu de dentro de um homem. Aí você tá tirando, né, truta? Aí, essa mulher que saiu de dentro do cara, depois que vai ter os filhos. Essa história é bagunçada, mãe. Aí, mano, apareceu Deus, fez tudo bonito lá no paraíso, da hora. Show de bola, você podia ficar pelado, comer tudo, só não podia comer a maçã proibida. Tinha uma maçã lá que ele não podia comer, mas ela tinha que estar lá, aquela porcaria daquela maçã, né? E ele fez uma serpente, uma cobra. Uma cobra pra chavecar quem? Papai fazer isso, começa a mandar um jogo de loucura da bexiga. Essa é uma história desencontrada, mas eu vou te contar, da moléstia. Aí a cobra te fala, né? A cobra tá com a ideia, mano. Até tinha
tem uma história na Bíblia que tinha um bicho lá, uma égua, um jegue, alguma coisa assim que falava também. Esse bagulho na Bíblia é muito louco. Aí a cobra falava e falou pra Eva comer a maçã. Deixa eu ver quanto tempo tá dando aqui. Ixi, tá bastante, mas não tem nada não. Aí mandou a Eva comer a maçã. Aí foi lá e comeu a maçã proibida. Aí ela viu, puxa, eu tô peladona, caramba, e agora? Aí o cara também percebeu, aí, o que aconteceu? Essa história é tão esquisita. Eles perceberam que eles estavam pelados quando comeu a maçã. Na verdade não, ela não foi ela que comeu, ela pegou a maçã e deu pro cara, pro Adão. Aí ele comeu e na hora ele percebeu, eu tô nu, eu preciso comer a maçã pra saber que ele tava pelado. Ele era burro, né, mano? Cara, se você tivesse erro, você tá pelado, mano. Agora eu preciso comer a maçã pra ver isso. Aí beleza, maçã do caralho. Aí ele. Essa história é tão louca. Aí ele pecou, porque ela foi seduzida pela serpente e traiu ele, porque era fruto proibido. Pô, ficou a culpa na mina, mano. Ela não tinha nada a ver, a culpa é de Deus que colocou a maçã e a serpente pra ludibriar ela. Eles dois eram burros, porque ele nem sabia que ele tava pelado, porque a culpa foi dela. E se por exemplo, a cobra tivesse falado com ele também tinha pegado a maçã e dado pra ela. Os dois estavam ali no mesmo contexto, eram dois jegues, mano. Eles não tinham experiência nenhuma. A única sapiência, acho que ele deu só inteligência só pra cobra. Ainda deu uma inteligência viscosa para essa cobra, né? É meio que uma raposa, né? Uma cobra raposeira ensaboada que foi lá e pegou a mina porque achou que ela era mais tonta, mas os dois estavam ali juntos, eles eram tontos os dois, né? Então essa história ajuda a prejudicar muito as mulheres, porque elas ficaram nesse papel aí, ó, foi a mulher que traiu Adão, então cuidado com a sua esposa, hein? Ela vai te trair. Mano, o cara, quem mais trai na relação é o cara, mano. Quem mais pula cerca são os caras. Mas aí pensa que as mulheres são traidoras, né? Mãe, eu vou resumir essa história um pouquinho, porque senão vai ficar muito longa. As mulheres conseguiram espaço no mercado de trabalho a partir do momento em que os homens tiveram que ir para as guerras. Então elas assumiam esses cargos nas fábricas, nas indústrias, elas aprenderam a ter o dinheirinho dela, conseguir uma certa autonomia. Então, graças à inserção dos homens nas guerras, vão ser Franco-Prussiana, Guerra Espanhola, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e ali no período que também tivemos muita decadência, ali no entreguerras, período de 29, aquela da Bolsa de Wall Street, as mulheres tiveram finalmente espaços dentro das fábricas, das indústrias, do comércio, porque os homens estavam se fodendo, tomando tiro na cara, num conflito nada a ver. Então, resumidamente, a história das mulheres ainda tem muita coisa para acontecer, mas felizmente elas já alcançaram um espaço muito significativo na sociedade de hoje, porque existe lei, essa parada da testosterona ficou lá atrás. O cérebro das mulheres, para mim que sou professor e trabalho com adolescentes, as mulheres são muito mais maduras, elas amadurecem mais. Eu até arriscaria dizer que elas são bem mais inteligentes, tá? Porque elas têm um sistema límbico mais avançado, elas são mais sensíveis, elas pensam mais, elas são menos agressivas. As mulheres são maravilhosas e você é maravilhosa, tá? Eu queria te agradecer por você ser minha mãe, por você ser essa mulher que me deu bons exemplos. É a minha índia braba, nordestina. Respeita essa mulher, né? Porque eu respeito muito. Eu quero que você saiba que é uma honra para mim ser um filho de uma guerreira. Por isso que eu trabalho tanto, porque eu também sou um grande trabalhador. Porque eu tive exemplos muito bons dentro de casa. Então, você quer falar alguma coisa aí para as mulheres? Fala para elas alguma coisa assim, para todas as mulheres que vai te ouvir agora. Claro, sim. Eu falo pra ele que ele é um guerreiro. Não dá pra falar pra elas. Ele é um lutador. Imagina. Mas é mesmo, se não fosse ele, o que seria de mim? São uma pessoa sozinho no mundo. Ele é a minha companhia, meu amigo, tudo de bom que eu tenho. Amigo pra sempre, né? Ele pra sempre. Isso aí. É isso aí. Eu te amo muito, mãe. Eu queria falar isso publicamente. Mano, eu amo seus pais, suas mães, sua mãe. Eu amo estar vivo, tá ligado? Eu tenho uma vibe na vida, assim. Eu gosto de tudo que tá aqui, mano. Eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, eu gosto de sair na porrada com os malucos na academia. Eu gosto de viver, eu gosto de dar aula pros meus alunos. Eu gosto de fazer tudo que eu faço. Eu não faria nada disso, eu não teria a oportunidade de estar aqui agora se não fosse esse ventre abençoado. Então, se eu tô aqui, eu amo a vida, eu me amo, cara, eu tenho que compartilhar aquilo que eu tenho de melhor, que é o amor. Então, compartilhe isso com a minha mãe. Dê o que você tem de melhor. Se for amor, mano, esbanja, velho. Porque a reciprocidade, ela é muito verdadeira. A todas as mulheres, eu desejo tudo de melhor na sua vida. Vocês são grandes guerreiras. E eu tô aqui com o exemplo de uma mulher que tem um filho que ela merece, porque foi ela que me educou. Se ela me deu humanidade,
e me deu dignidade para estar aqui falando dela publicamente. Tudo isso é porque a moral dela é muito elevada, ela é muito forte, ela é uma pessoa muito honesta. Porque a gente nunca mexeu em nada de ninguém, sempre trabalhamos e conquistamos tudo dentro da ordem, da norma, da legalidade, da hombridade e da inteligência. Então um abraço e um beijo de novo. Aí. Obrigado, mãe. Parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres! Obrigado. Vocês são lindas, hein? Recebo essa homenagem em nome dessa grande mulher, dessa grande nordestina, descendente de índia, trabalhadora, que não foi para a escola, mas aprendeu na vida como educar um filho, que hoje está aqui do lado dela. E eu fui para a escola, eu fui para a universidade, hoje eu sou um professor pós-graduado, graças à dignidade de uma grande trabalhadora. E eu me reconheço como um grande trabalhador. Pois é. Um beijo para todo mundo, um beijo para você, meu amor. Obrigado. Muito favor.